Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindo a mais um papo de logística sem mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, produtor de conteúdo, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia desse papo de logística é sempre trazer algum tema interessante para a nossa discussão, para a nossa reflexão sobre a área de logística. Todas as semanas, toda quinta-feira, temos um novo papo, uma nova conversa. E desde já eu deixo aqui o convite para que você deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, fale a sua opinião, se você concorda, discorda do assunto que está sendo tratado, se você tem alguma experiência que possa compartilhar. É sempre uma oportunidade de nós fazermos um networking e de também trocarmos ideia, trocarmos experiências sobre esses assuntos. Se você ainda não conhece o canal, deixo também o convite para que você dê um like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, assine o canal, ative o lembrete, assim todas as vezes, toda hora que subir algum vídeo novo aqui para o canal, você vai ser informado e vai poder assistir. Esse é um canal bastante aberto, a ideia é trazer esses temas à nossa discussão, sempre conteúdos gratuitos, para que a gente possa então trocar essas experiências e aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre logística, ok? Então vamos começar com o nosso papo de logística dessa semana. Então, o que me motivou a trazer a discussão dessa semana foi um vídeo que eu assisti recentemente no LinkedIn do CEO da Cacau Show, do Alexandre Costa, em que ele mostrava toda a empolgação da equipe e dele mesmo na exportação de produtos para os Estados Unidos. Foi um vídeo bastante interessante, com toda a equipe envolvida, né, nesse processo de exportação, muita comemoração, muita alegria por uma vitória que é a colocação desses produtos no mercado norte-americano. Então, a partir desse vídeo, eu vou até deixar aqui na descrição o link do perfil dele, você pode olhar depois com mais atenção. Eu resolvi então trazer a discussão esse desafio que é a exportação de produtos, né, a internacionalização de produtos e que tipo de benefícios e que tipo de desafios também as empresas enfrentam ao tomar essa decisão, né? É uma decisão bastante comum, né? Muitas empresas partem para essas alternativas por N razões. E a gente então aqui, a ideia nessa nossa conversa é falar um pouquinho sobre esses benefícios e esses desafios. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores benefícios desse processo de internacionalização de produtos é a abertura de novos mercados, né? É a possibilidade da empresa ampliar o seu portfólio de clientes, atuando, né, em uma maior quantidade de mercados, levando seus produtos a esses novos mercados. E esse benefício ele se torna ainda mais significativo quando, por exemplo, esses produtos são uma novidade para aquele mercado, né? Ou quando esses produtos são novos ou são produtos inovadores, né, que trazem uma nova possibilidade para o mercado, e isso acaba fazendo com que esse mercado assuma esse produto com mais facilidade. Então, esse é o primeiro benefício que a gente pode dizer, que é a possibilidade de ampliação de mercados. Eu diria também que um outro grande benefício, e que muitas vezes nem é o foco principal da empresa, é a possibilidade dela tomar conhecimento de novos processos e de novas ferramentas, né? Ou seja, na medida que a empresa começa a atuar em um outro mercado, ela começa a ter contato com uma nova forma de operação, ela começa a ter contato com outros tipos de processos, de procedimentos, né? E tem um caso muito interessante de uma empresa
da indústria de cimentos do México, a Cemex, que ela estabeleceu um projeto que ela chamou de Cemex Way, que à medida que ela ia internacionalizando, né, à medida que ela ia adquirindo unidades em outros países, ela ia incorporando as melhores práticas dessas unidades ao seu processo, de maneira que ela tinha um processo único, implantado no mundo inteiro, facilitava de sobremaneira, né, a padronização dos procedimentos e a padronização principalmente do fluxo de informação entre todas as unidades, e ao mesmo tempo ela ia num processo de melhoria contínua dos seus próprios processos, né? Então, à medida que ela ia tendo contato com essas novas unidades e ela ia identificando melhores práticas, ela incorporava essas melhores práticas, inclusive às suas operações no México, né? Então, esse é um grande benefício também desse processo de internacionalização, que é a empresa sair, né, da sua rotina, sair do seu mercado, sair do seu dia a dia e começar a ter contato com outras práticas, descobrindo outras ferramentas e podendo, né, ter a oportunidade de trazer essas práticas e essas ferramentas para o seu próprio processo. Eu ainda citaria aqui um terceiro benefício que está relacionado com o próprio processo de desenvolvimento do produto. Na medida que a empresa começa a atuar em outros mercados, né, fora do país, fora do seu país de origem, e ela começa a ter contato com outras culturas, com outros hábitos, né? Ela começa a ter a possibilidade de identificar melhorias no seu próprio produto, né? Que possam ser mais adaptadas a essas novas culturas, a esses novos hábitos. Então, existe uma possibilidade muito grande de inovação, né, de transformação do seu próprio produto, de desenvolvimento e melhoria do seu próprio produto a partir dessa identificação que ela naturalmente vai fazer através do acompanhamento desse mercado, né, acompanhamento da entrada do seu produto, né, da receptividade do mercado. Então, ela começa a ter alguns insights de melhorias que ela possa trazer ao desenvolvimento do produto e que possa ser aplicado não apenas àquele mercado específico. É claro que se for algo muito específico. Então, por exemplo, vamos falar em indústria de alimentos, que tem um determinado país onde tem uma determinada fruta exótica, ela vai usar aquela fruta na produção do seu produto, né? Vai ter um novo sabor do seu produto dentro daquela fruta. É claro que isso talvez seja aplicável apenas àquele país. Muitas vezes ela levar essa experiência para outros países pode não ser legal porque os outros países podem não gostar desse novo sabor. Mas de uma maneira geral, os novos hábitos do consumidor, né, os aspectos culturais, eles podem trazer alguns benefícios e com isso a empresa pode aplicar no seu desenvolvimento de produto essas melhorias, buscando fazer com que o seu próprio produto passe por um processo de melhoria contínua, aprendendo, né, com a resposta desses novos mercados ao produto que ela ofereceu a eles. Bom, se por um lado a atuação nesses novos mercados acaba sendo uma possibilidade de desenvolvimento do produto, por outro lado, isso também acaba sendo um dos desafios que a empresa vai enfrentar ao entrar nesse novo mercado, que é exatamente a questão relacionada a esses hábitos do novo mercado. Então, por exemplo, voltando à questão do ramo alimentício, até porque a gente partiu, né, da experiência da Cacau Show, é claro que eu não estou só abordando esse aspecto, esse exemplo, né, mas é só como uma abordagem para a nossa discussão. Alguns hábitos, né, em relação, por exemplo, a tamanho, a quantidade de produto, né, acaba sendo um desafio para a empresa entender como é que esse mercado opera, né, quais são as expectativas desse mercado em relação ao tamanho do produto, à embalagem do produto, ao sabor do produto, para que ela possa então adaptar o seu produto a essa realidade. Então, acaba que existe a possibilidade, sim, de desenvolvimento, como a gente já comentou aqui, mas isso também se torna um desafio, porque muitas vezes, dependendo do tipo de produto, a empresa ela pode enfrentar algumas dificuldades em relação
a como apresentar esse produto ao mercado. Então, de repente, ela apresenta o produto numa embalagem ou numa quantidade X, só que aquele mercado é um mercado que tem uma opção por produtos de quantidade menores. E isso acaba sendo um desafio para a empresa entender esse mercado. Então, até que ela consiga entender e perceber isso, ela pode enfrentar algumas dificuldades na colocação do seu produto, ok? Um segundo caso também que eu quero citar, um segundo desafio, é em relação à concorrência. É óbvio que quando a empresa entra num novo mercado, ela vai lidar com novos concorrentes. Ela vai encontrar outras empresas que já operam nesse mercado, que já têm experiência em relação ao mercado, né? Então ela acaba entrando muitas vezes numa posição de desigualdade em relação a essas empresas que já concorrem e que já conhecem o mercado. Muitas vezes ela enfrenta também outras empresas que também estão internacionalizando seus produtos, né? Algumas até grandes empresas que acabam tendo aí nesse caso a vantagem em relação à escala do produto, a vantagem em relação aos custos do produto. Então, a concorrência, sem dúvida nenhuma, é um desafio grande que a empresa enfrenta. É claro que essa concorrência ela já enfrenta no seu país de origem, mas ao entrar num novo mercado, numa nova cultura, numa nova relação de mercado, ela pode enfrentar dificuldades grandes em relação a essa concorrência que já existe e que já conhece o mercado. As empresas, por exemplo, que já operam, elas podem já ter parcerias, né, com fornecedores, parcerias com transportadores, e muitas vezes a empresa que está chegando ao mercado, ela pode ter dificuldade em estabelecer essas parcerias porque elas já existem com outras empresas. E aí então a gente entra num terceiro desafio, que é exatamente a cadeia logística dessa nova operação. Então, um novo mercado ele sempre é um desafio em relação à logística, né? Em relação a como a empresa vai fazer com que esse produto que ela está levando para esse novo mercado chegue até o cliente final. Então, decisões do tipo, vai ter produção local, vai trazer produção do seu país de origem, né? Como é que ela vai operar, né, essa entrega nesse mercado, como é que ela vai garantir a qualidade, que tipo de parcerias ela vai ter condições de fazer. Então, é um grande desafio logístico para a empresa ela atuar nesse novo mercado. Nem sempre aquelas práticas que ela está acostumada a utilizar no seu país de origem serão aplicáveis aos novos mercados, até porque existem muitas vezes legislações específicas que impedem determinados tipos de parceria, determinados tipos de operação. Então, o trabalho logístico, né, o planejamento logístico nesse novo mercado, principalmente em outros países, é um grande desafio para a empresa, né, para que ela possa garantir a entrega dos seus produtos, que esse é o grande objetivo, né, fazer com que o produto chegue até o mercado, mas que ele chegue dentro de toda aquela qualidade, especificação, o tipo de informação que aquele mercado está acostumado a receber, né, muitas vezes pode ser diferente daquela documentação que a empresa já oferece. Então, existe um desafio logístico muito grande nessa operação num novo mercado. Um outro desafio que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão eu chamo de gestão cultural, né? A gente já comentou aqui, quando a empresa chega num novo mercado, ela entra em contato com uma nova cultura. E o que isso tem a ver com o desafio de internacionalização do produto? Ele tem a ver porque ao entrar em uma nova cultura, né, ao entrar em novos hábitos e novas crenças, a empresa ela precisa conhecer essas crenças, ela precisa conhecer a linguagem local, porque todo o seu material de marketing e de divulgação ele tem que ser aderente a essa cultura. Ela não pode, por exemplo, utilizar expressões que para aquela cultura sejam expressões negativas, né? Ou sejam expressões preconceituosas, por exemplo. E isso
mais comum do que a gente imagina, porque muitas vezes, por falta de preparo, né, a empresa ela utiliza na sua divulgação, no seu material de publicidade, termos que para ela são naturais, que para ela, na sua cultura, são termos normais, mas que para aquela cultura representam algum tipo de crença que possa ser preconceituosa e que com certeza vai afastar a empresa, o mercado dos seus produtos. Além disso, uma outra preocupação é porque ela lida com os funcionários, que são pessoas locais, né? Então, nesse contato, nesse relacionamento com seus funcionários, também ela precisa compreender de que maneira essa cultura pode interferir nos seus processos. Então, por exemplo, existem países onde é muito comum depois, na parte da tarde, depois do almoço, um intervalo de tempo para descanso maior do que é o usual, né? Por exemplo, que a gente adota aqui no Brasil. E então existem países que, por exemplo, meio-dia fecha o comércio e só vai reabrir lá para as 4 da tarde. E isso pode trazer impactos para os negócios da empresa. Ela precisa conhecer de que maneira essas culturas se comportam para que dessa forma, então, ela possa adaptar aquilo que seja necessário na sua operação, na sua cadeia logística, na sua comercialização. Então, esse aspecto cultural, né, que eu chamo de gestão cultural, ele também é um desafio e é necessário que a empresa esteja atenta e preocupada com isso. Bom, e por fim, eu queria também citar aqui como um grande desafio a gestão financeira, né? Por quê? Porque para que a empresa possa entrar no mercado, para que ela possa se adaptar, para que ela possa adaptar seus processos, ela precisa investir em pesquisa, ela precisa investir em desenvolvimento, ela precisa investir em novas ferramentas, ela eventualmente vai precisar investir em sistemas de informação e tudo isso representa custos. Então ela precisa também ter uma situação financeira sólida, né, para que ela consiga suportar todo esse custo inicial que vai ter, né, para que então depois, à medida que ela vá tendo as receitas, ela comece a ter resultados mais positivos. Então, a gestão financeira de todo esse processo, de toda essa internacionalização, ela é muito importante. Ou seja, a empresa precisa fazer uma avaliação bastante criteriosa, né, sobre a possibilidade ou não de ingressar nesse novo mercado. Muitas vezes, ela pode optar por ingressar com menos produtos, ou ela pode optar por ingressar em um outro momento, mas é muito importante essa avaliação financeira para que ela não entre no mercado sem saber se eventualmente vai ter condições efetivamente de atuar naquele novo mercado. Então, concluindo esse nosso papo, né, a gente vê que certamente há grandes benefícios, né, no processo de internacionalização. Não é à toa que a Cacau Show comemorou bastante essa exportação, essa primeira exportação para os Estados Unidos, mas há também uma série de desafios que precisam ser avaliados. Então, cabe à empresa que vai tomar essa decisão, que opta por entrar num novo mercado com um produto, ela precisa fazer essa avaliação aí bastante criteriosa, né, considerando todos esses benefícios e desafios, para avaliar efetivamente qual é a expectativa que ela tem em relação a esse novo mercado. Mas com certeza é uma experiência bastante enriquecedora para toda a empresa, né? Por toda essa questão que foi comentada em relação à possibilidade de novos desenvolvimentos, desenvolvimento de produto, conhecimento de novas culturas, conhecimento de novos processos, né? É um pensar fora da caixa que ela já está acostumada, que é o seu país de origem. Então, é uma experiência que enriquece a logística de qualquer empresa, mas que, como todas as decisões empresariais, ela precisa ser bastante avaliada para que isso não possa ser um tiro no pé da própria empresa, ok? Eu queria saber se você gostou dessa conversa, se você concorda com o que foi apresentado aqui,
tá? Então, deixa seu comentário aqui no vídeo, né? É uma possibilidade de a gente trocar ideias, né? De ler os comentários e as próprias pessoas que estão assistindo o vídeo também podem dar as suas respostas. Se você tiver uma experiência que você possa compartilhar, coloque aqui no vídeo, sempre é muito enriquecedor conhecer essas novas experiências. Eu acho que todos nós aprendemos juntos, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like para facilitar a nossa divulgação. Assina o nosso canal, ativa o lembrete. A gente está sempre trazendo e produzindo aqui novos conteúdos. Na próxima semana teremos mais um papo de logística, como toda semana temos. Mas a gente também traz alguns vídeos sobre discussões, sobre alguns temas. Ok? Então, esteja sempre aqui junto conosco. Os meus contatos, minhas redes sociais, o site Logística Sem Mistérios em si, eu também vou deixar o link aqui. Esse assunto que foi tratado aqui no nosso Papo de Logística também foi alvo de uma publicação no nosso blog. Eu também vou deixar aqui esses contatos. Então, a ideia é que você possa sempre participar conosco, trocando ideias, trocando informações, aprendendo juntos sobre esse universo da logística. Agradeço aí a atenção de vocês e na próxima semana a gente volta com mais um Papo de Logística Sem Mistérios. Até lá!